Bom dia, pessoal. Agradeço aí a disponibilidade de todos estarem participando conosco. Nós vamos estar dando início aqui ao nosso webinar de Google Maps. O nosso link ele é aberto, tá? Então, caso vocês queiram compartilhar com mais pessoas aí para irem entrando ao decorrer da sessão, elas podem entrar, compartilhar as informações aí com o pessoal. Ao término desse webinar, a gente vai abrir alguns minutos para interação com o pessoal técnico do Google aqui. Então, acredito que se vocês tiverem dúvidas, precisam de algum apoio aí em algum processo de implementação, nós também vamos deixar os nossos contatos. Meu nome é Silas Nogueira, eu sou executivo de contas aqui na Serve Informação e sou responsável aí por novos negócios dentro do ecossistema de Google Cloud, que passa ali por Google Cloud, na parte de infraestrutura, dados, inteligência artificial, Google Maps, que é o tema principal da nosso webinar de hoje, e também somos um parceiro, One Premier Partner, que atua aí com a frente de ferramentas colaborativas, o Workspace, tá? Falar um pouquinho da Serve Informação, antes de passar aqui para o pessoal do Google. A Serve Informação é um partner Google, a gente é uma empresa que atua no mercado Latam, somos o maior parceiro Google da América Latina, atuamos há 25 anos com desenvolvimento de soluções e estamos em parceria com o Google há 15 anos. Fomos o primeiro parceiro Google no mercado Latam, que foi uma revenda oficial da plataforma de Google Maps. A nossa empresa iniciou dentro do cenário do mercado gel ali, a gente trabalhava com mapas espaciais, o desenvolvimento de frentes ali para cartografia, mapeamento em geral, e nos tornamos parceiros Google para a frente de Google Maps. Com o passar dos anos, fomos nos especializando e crescendo, e também atingimos o nível de parceiro Premier para toda a frente de produtos Google. Então, hoje, a Serve Informação, ela já conta com mais de 400 colaboradores aí no mercado Latam. Grande parte desses colaboradores aí, creio que mais da metade, são a parte técnica para apoio ao cliente no dia a dia ali. Então, hoje a gente possui certificações dentro da base do Google que nos permitem que prestemos todo apoio e suporte ao cliente no dia a dia. E esse suporte vai desde otimizações, melhores práticas, acompanhamento e gestão da conta, monitoramento de consumo. Hoje estamos presentes aí em todos os países da América Latina, conseguindo dar suporte. A gente pode dizer que desde ali dos Estados Unidos para baixo, a gente tem atuação nos principais países, isso que nos credencia também a sermos o maior parceiro no mercado Latam do Google. E como eu mencionei, né, hoje a gente atua com toda a linha de produtos Google, todo o portfólio, né, e também temos parcerias e alianças com outras empresas para frentes comerciais de outros produtos também. Além disso, também temos alguns produtos próprios, basicamente desenvolvidos e utilizando toda a parte de expertise e ferramentas do universo Google. Então, desde a sustentação até a utilização das APIs, principalmente a de Maps. Então, aqui estão algumas de nossas certificações. Então, hoje a gente tem certificações em todos os produtos, né? Nós temos engenheiros e profissionais responsáveis certificados em todos os produtos Google. E também, há alguns anos aí, a gente pode identificar que ganhamos o selo de parceiro do ano Google. Hoje, a gente tem cerca de 400, mais de 1.000 clientes atendendo em carteira, e falar um pouquinho para vocês do papel do parceiro, né? O parceiro, ele traz a facilidade do pagamento. No Brasil, todo o pagamento via boleto bancário e emissão de nota fiscal é de responsabilidade do parceiro. O parceiro, ele oferece suporte especializado e, no caso da Serve Informação, gratuito.
E aí vai desde a parte de orientação, melhores práticas, projeção de otimização, consumo e suporte técnico para aproveitamento dos recursos da conta, que vai melhores ferramentas para a implementação. Mais recursos e maior escalabilidade. Dentro do console do parceiro, você tem a possibilidade de explorar maior número de cotas, aí passando para o próximo item, infraestrutura de alto desempenho, que também são máquinas mais robustas, ali falando na parte de infraestrutura, como GPUs, que são máquinas que a gente pode dizer que são mais custosas, porém tem um processamento maior, elas só são habilitadas através do console do parceiro, porque entende-se que o parceiro ele fica responsável por apoiar o cliente em toda a implementação. Então, também conseguimos apoiar na validação de incentivos do Google. O Google tem alguns programas de incentivo que podem ser revertidos em créditos para utilização ou para a implementação mesmo de serviços profissionais, e essa validação ela é feita através de uma documentação que o parceiro escreve e submete ao Google buscando essa aprovação ao cliente. Então, isso você consegue trazer aí através do parceiro também. E os descontos exclusivos no Google Maps. Hoje depois a gente pode discorrer um pouquinho sobre os custos, ou até mesmo quem tiver interesse. Existem alguns tiers de desconto que só são habilitados através do console do parceiro, e isso também é uma forma do Google se aproximar através dos clientes pelo parceiro, tá? Sem mais informações aqui do lado do parceiro, me coloco à disposição aqui ao término da meeting, caso alguém queira tirar alguma dúvida. Eu vou deixar meus contatos aqui no chat, e já passo aqui a bola para o pessoal do Google, não sei se o Riley ou quem mais vai conduzir essa apresentação com ele. Agradeço novamente a presença de todos, compartilhem o link, e depois a gente vai disponibilizar a gravação para vocês também, tá? Olá, senhor. Olá, Silas. Boa tarde, pessoal. Aliás, bom dia. Eu vou estar fazendo a apresentação aqui. Eu vou compartilhar minha tela. Vocês, por favor, me informem se vocês estão conseguindo visualizar. Sim, dá para ver sim, Danilo. Ok, perfeito. Qual é o nosso objetivo aqui hoje? É entender como o Google Maps ele pode ser útil para o seu negócio. Entender como a gente potencializa os seus dados hoje que estão sendo gerados aí de localização, dados em gerais, e aproveitar o poder de Google Maps, também aproveitar ferramentas de análise de dados do Google. Hoje, além de mim, eu sou o Danilo, o Riley também vai estar falando, nós dois somos Customer Engineers aqui no Google. E antes da gente entrar já no assunto principal, que é o Google Maps, só para a gente entender quais são as bases aí do Google Maps, de onde ele surgiu, qual a infraestrutura que ele opera. Essa infraestrutura aí, ela é uma parte de Google Cloud. Então, só contando um pouco de onde o Google Maps está inserido. Hoje o Google Cloud, dentro do Google Cloud, você consegue acessar o Google Maps plataforma através de uma API. E o Google Cloud hoje, ele é uma grande suite de produtos, diversos tipos de produtos de diversas áreas. Porém, hoje o Google Cloud ele é apenas mais uma nuvem, ele é visto como uma rede global, ele está em constante crescimento. E como a gente consegue ver nesse slide, nós temos mais de 41 regiões disponíveis ao redor do mundo, são mais de 124 zonas de disponibilidade, são mais de 200 países aí que estão são países e territórios que estão sendo aí atendidos e tem disponibilidade de serviços que a gente não para, e estamos aumentando cada vez mais esses pontinhos brancos no mapa. São regiões futuras que estão crescendo. Todas essas regiões, essas zonas, disponibilidades, aí são ligadas por cabos de fibra óptica
terrestres e submarinas de propriedade do Google mesmo. São mais de 2 milhões de milhas de cabos de fibra óptica, fazendo uma conversão rápida aqui, isso dá mais de 3 milhões de quilômetros. Isso é 10 vezes mais que o nosso concorrente mais próximo. Então, isso garante uma alta performance, confiabilidade, escalabilidade para carga de trabalho, independente de onde você esteja, o seu usuário final esteja. E muitas vezes as pessoas perguntam quem são os clientes de Google Cloud. A gente tem muitos clientes externos, mas nós mesmos somos clientes dos nossos próprios serviços. Se vocês utilizam aí Android, Google Search, se vocês utilizam o YouTube, eles compartilham dessa infraestrutura, eles utilizam essa infraestrutura de Google Cloud. Nós somos nossos próprios clientes. E aqui eu trouxe alguns desses produtos de computação, armazenamento, redes, análise de dados, inteligência artificial. Enfim, esses não são todos os nossos produtos aqui, mas a parte legal disso é que parte desses produtos a gente criou para resolver os nossos próprios problemas. A gente ia no mercado, a gente não conseguia encontrar um produto que atendesse a quantidade de dados que um YouTube cria, uma quantidade de dados que um Gmail é capaz de lidar. Então, a gente precisa criar nossas próprias soluções. E hoje a gente disponibiliza essas soluções através do Google Cloud para vocês utilizarem. Então, esse é o contexto que o Google Maps ele é criado, esse é o contexto em que o Google Maps ele se cria, e ele não é apenas mais aquele aplicativo, ele não é apenas aquele aplicativo celular onde você solicita uma rota, ele tem aí uma plataforma onde você consegue agregar no seu negócio. E isso é importante porque nos últimos anos nós temos realmente visto uma transformação significativa no mundo geoespacial. A gente tem vivido aí uma explosão de dados de localização, não são apenas dados de localização, são dados em gerais, mas os dados de localização hoje é o nosso assunto, e esses dados eles têm sido gerados por bilhões de dispositivos. O que isso significa? Isso significa que hoje você tem que aprender a lidar com esses dados de localização, esses dados geoespaciais, e quando surge essa necessidade de lidar com esses dados, vem também desafios. O primeiro é como lidar com quantidade tão massiva de dados, como lidar com essa crescente de dados de localização. É necessário infraestrutura robusta, vem esse desafio de infraestrutura, vem o desafio de como agregar esses dados, tornar eles mais ricos e como utilizar a inteligência artificial nesses dados para que, no final, consiga fornecer algo mais personalizado para o meu cliente, que eu consiga trazer mais insights internos. E essa transformação ela tem sido dirigida aí por 3 mudanças. São 3 tópicos que eu escolhi para trazer aqui hoje. O primeiro tópico deles é justamente a aceleração de IA. A IA ela tem desbloqueado novas oportunidades para você engajar o seu cliente de maneira mais personalizada. Você quer um ambiente mais personalizado para o seu cliente. Esse é um dos tópicos importantes, que é a personalização através da IA. Análise de dados aí, análise geoespacial, fornecendo dados mais ricos e com a capacidade de aprofundar mais as empresas, trazer mais insights para as empresas, melhorar também o engajamento com o usuário. O terceiro ponto, mapeamento 3D, permitir você criar uma experiência mais imersiva para o seu cliente, ali na ponta dos dedos, para que ele tenha mais, que ele se identifique mais com a sua marca. E o Google, nos últimos 20 anos, ele tem estado na vanguarda de cada uma dessas forças, fornecendo aí, como vocês viram naquele mapa, uma cobertura global em cada uma dessas expertises, aceleração com IA, machine learning, análise de dados, análise geoespacial, mapeamento 3D, e aprofundando um pouco mais, falando de IA, a IA hoje,
ele é um assunto do momento, todo mundo quer falar de inteligência artificial, é um termo que está na moda, porém ainda é um tabu, é um mistério como a gente coloca a IA para funcionar dentro das nossas empresas. Muitas empresas nos procuram justamente com essa pergunta de como impulsionar os negócios utilizando o IA, como participar desse hype que está sendo IA e colocar para funcionar. E isso surge porque hoje a inteligência artificial ela tem desbloqueado novas oportunidades. E aqui dentro do Google, um dos meios utilizados para fazer esse desbloqueio é justamente criar um ambiente mais personalizado para o cliente, criar um ambiente próprio para o cliente, criar um ambiente próprio ali para ele. E o Google Maps, ele faz isso de uma maneira sutil, ele possui IA integrada dentro da plataforma, e a gente utiliza ele no dia a dia, ali no aplicativo do celular, na internet. Muitas vezes a gente não presta atenção, não percebe algumas coisas sutis. Mas um exemplo simples é pedir uma rota para o hospital, pedir uma rota para o trabalho. Para a gente que está apenas solicitando a rota, ele traz algumas sugestões para a gente, que é uma rota mais rápida, uma rota mais econômica, uma rota mais sustentável, com melhor nível de oxigênio, menos poluída. Porém, o que está acontecendo ali não é apenas um cálculo do ponto onde eu estou até o ponto que eu quero ir, qual é o caminho mais curto. Existe ali todo um trabalho de inteligência artificial, dados por trás disso. Então, o Google Maps ele possui um banco de dados enorme, com informações históricas sobre fluxo de tráfego em praticamente todas as ruas mapeadas. E aí, a partir disso, a gente tem modelos de machine learning que analisam esses dados, identificando padrões, como o tráfego se comporta, em horários específicos, se é manhã, tarde, noite, se é feriado, final de semana. Enfim, são centenas de parametrizações que ele está fazendo ali por debaixo dos panos, sem a gente perceber. E, no fim, ele tem uma linha base de como o tráfego geralmente é naquela rota, e ele te devolve a melhor rota para que você chegue em um determinado local. Então, de maneira sutil, a gente tem um envolvimento mais personalizado com o cliente e, ao mesmo tempo, a gente traz essas experiências geoespaciais mais ricas, envolventes para o cliente, utilizando a inteligência artificial. Outro fator aí que vem causando grande impacto é a utilização cada vez maior dos dados geoespaciais para melhorar a eficiência operacional das empresas. Você utilizar dados geoespaciais na hora de apoiar a decisão estratégica, e isso surge desde o momento em que você começa a planejar uma estratégia de marketing. Então, desde quando você começa a planejar a estratégia de marketing para atingir um público correto, até a tomada de decisão do cliente ali, do momento da compra, esses dados geoespaciais, eles têm se tornado cada vez mais importantes e úteis para as empresas. Por exemplo, quando um cliente ele tem a intenção de comprar, ele geralmente começa as pesquisas online, no fim ele pode terminar essa jornada ou comprando online, num site pela internet, ou ele pode ir numa loja física. Então, os dados geoespaciais, eles vão justamente ajudar a criar essa conexão entre o mundo online e o mundo offline. Usando um exemplo prático, eu comprei um smartphone esses dias e eu comecei fazendo todas as pesquisas online, pesquisei o melhor preço online, porém eu queria ver o smartphone em pessoa, eu queria ter essa experiência de ver ele fisicamente antes de comprar. Eu fui em uma loja, pesquisei no Google Maps uma loja que eu conseguiria encontrar esse smartphone específico, e no fim eu comprei na loja, mesmo tendo um preço um pouco acima, porque quando eu cheguei lá, eu fui tratado muito bem, o vendedor conseguiu me conquistar. E a diferença não era tão grande entre online e offline. Então,
os dados geoespaciais, localização, eles podem criar essa conexão entre o que o cliente conhece online e o offline. E, por último, o mapeamento 3D. Essa novidade tem ajudado os usuários a criar uma experiência mais imersiva, tem permitido que os clientes realmente se conectem diretamente com o local, ao invés de simplesmente saber onde ele fica. Vocês têm conseguido ter uma visão mais imersiva do local. Eu trouxe aqui dois casos legais. A primeira é uma da cidade de Los Angeles, onde o Elton John fez uma das últimas turnês dele, e eles criaram um mapa interativo, mostrando em todos os lugares onde o Elton John foi passando pela cidade de Los Angeles. É bem legal que você consegue mover esse mapa e ver todas as construções, ver tudo ali de maneira 3D, e você tem as descrições e as histórias do local, então causam uma imersão. O segundo caso é o Women Tech Makers, que mostra aí histórias de mulheres que realmente fizeram diferença em suas regiões, e você consegue mover o globo e ver em cada uma dessas mulheres e a diferença que elas têm feito, a história delas, através desse método. São questões que, no fim, são simples, mas que aproximam mais o cliente da marca, aproximam mais o cliente do seu negócio. E agora, o ponto aqui é como a gente traz o Google Maps para ajudar no seu negócio. Eu separei aqui 3 pontos legais. A gente viu aí como a tecnologia espacial é poderosa e as transformações que ela tem causado e a importância de colocar isso no seu negócio. Mas aqui existem 3 áreas principais onde essa tecnologia ela pode ajudar muito. O primeiro é nas operações do dia a dia. Então, ela ajuda a sua empresa a crescer, vai te ajudar aí, você atrair mais clientes, economizar dinheiro, economizar tempo para os desenvolvedores, pode ajudar vocês a economizar tempo de desenvolvendo mapas em geral. Segundo a experiência do cliente, a gente pode deixar os clientes mais felizes, fazer com que eles se sintam mais próximos da sua marca, aprendam mais sobre a sua marca. E o terceiro, sustentabilidade. Podemos usar essa tecnologia para criar mais ferramentas que ajudam o meio ambiente e também ajudar as pessoas a viver de maneira mais saudável, mais sustentável. O primeiro ponto aqui que são justamente as core operations, as operações principais. E esse aqui parece um assunto um pouco bobo, na verdade, parece algo bem básico, mas é necessário a gente falar sobre endereços. E o que eu vou falar aqui é básico, mas endereços errados podem causar muita dor de cabeça para quem vende online. Então, no Brasil, para vocês terem uma ideia, o comércio eletrônico ele movimentou mais de 200 bilhões de reais recentemente em 2024. Isso é muita coisa, é muito dinheiro mesmo, mas imagine que 70% desses carrinhos de compras online são abandonados. E aí muitos clientes eles entram em contato com o atendimento ali porque tem algum problema de entrega, eles tentam entrar em contato, muitas vezes não tem um primeiro atendimento, tá cheio de fila de pessoas para atender, não tem um chatbot ali, talvez para fazer uma triagem inicial. E por que isso acontece com frequência? Porque muitas vezes é colocado o endereço errado. Isso tudo começa ali colocando o endereço errado no momento de cadastro, no momento de definir o endereço de entrega. O cliente digita errado, o pacote não chega, e aí ele fica frustrado e você perde a compra, muitas vezes perde o cliente. Então, com a tecnologia certa, a gente pode acelerar esse checkout, a gente pode tornar mais fácil aí para o cliente de colocar o endereço certinho, a gente pode colocar algo
para confirmar o endereço visual, você ter certeza que tudo ali que você está colocando, o seu endereço que você está colocando, ele está certo antes de você enviar. Isso aí melhora as entregas, porque o pacote ele vai direto para a sua casa, direto para a casa do cliente. No final, isso aí aumenta vendas e a equação simples acaba sendo o endereço certo, significam menos problemas e é igual a mais dinheiro no seu bolso, de maneira bem simples. Outro ponto é a experiência do cliente. Hoje, as pessoas elas querem saber tudo sobre o lugar antes de ir. Então, imagine que você está pesquisando um restaurante novo ou um posto para carregar o seu carro elétrico. Então, você procurando um restaurante novo, você vai procurar ali quais estacionamentos tem perto, como eu chego naquele local, como eu realmente me sinto mais confortável indo naquele lugar. E aí, através do Google Maps, você consegue ver fotos 3D do local, você consegue ver até pelo Street View, você consegue ver se tem estacionamento perto, você consegue realmente verificar todas essas informações. Então, vendo um caso de uso simples aqui, se você vende apartamentos, casas, imobiliária, você pode mostrar detalhes da vizinhança, escola, transporte público, quais rotas de ônibus passa perto daquele local, qual a linha de metrô mais próxima. Isso atrai mais clientes, isso fecha mais negócios. Afinal, hoje no mundo todo, mas Brasil, a gente pesquisa muito online antes de comprar, a gente pesquisa muito online antes de ir em qualquer lugar. Então, quanto mais informação você passar para o seu cliente, quanto mais informação você conseguir instruir ao seu cliente, isso é melhor, tanto para o cliente e quanto para os seus negócios. E justamente nesse slide anterior, eu falei sobre como você consegue encontrar os lugares e informações sobre locais. Mas aqui, imaginando um passo além, pensar também na saúde deles. Você demonstrar para o cliente que, além de vender, você está preocupado com o bem-estar dele. Então, assim como você pode mostrar para o cliente que tem um estacionamento perto do seu restaurante, que você vai conseguir carregar o seu carro elétrico, você também pode mostrar a qualidade do ar em diferentes locais, pode mostrar aí se o ar está bom ou se está ruim em tempo real. Você pode escolher rotas mais saudáveis, evitar áreas poluídas. Isso é importante para quem se preocupa com a saúde. E quando você retribui isso ao seu cliente, você está criando uma conexão, criando uma experiência ali para o cliente customizada. E aqui, conversando um pouco mais sobre como implantar isso direto nos nossos negócios, no seu site, no seu aplicativo. A questão é que esse slide aqui, ele mostra a plataforma completa de Google Maps. Completa, mas resumida. O certo seria esse. Então, aqui você tem um slide, especialmente pensando já nos desenvolvedores. Isso aqui é como se fosse uma caixa de ferramentas. O Google Maps é como se fosse uma caixa de Lego, em que você pode criar aí mapas interativos, rotas específicas. Ele tem diversos recursos. E eu não sei se tem algum desenvolvedor aqui hoje, mas que já tinha tentado criar um mapa do zero, tentar criar um mapa por conta própria, mas é algo bem complicado. Você tem que fazer identificação de geohash, trabalhar com latitude, longitude, são alguns parâmetros ali um pouco chato e talvez você perca muito tempo para criar algo que já tem pronto e que está fácil de usar, está a uma API de utilizar. Então, aqui a gente tem, por exemplo, APIs do Maps, que você vai ter acesso a mapas do Google. Então, isso significa que você pode integrar mapas diretamente do seu aplicativo, todos os detalhes que o usuário
aí já tem costume de utilizar no dia a dia. Você pode pegar essa aparência, customizar, colocar um marcador diferente, desenhar algumas formas mais parecidas com o seu negócio. Nas rotas, você tem aí a possibilidade de calcular as rotas, direções, tempos de viagens, é ideal aí para aplicativos de navegação, logística, qualquer serviço aí que você precise guiar um usuário, fazer uma otimização de rota baseado em tráfego em tempo real, restrições de estrada. E temos lugares, que está traduzido, mas é mais conhecido como places. Essa funcionalidade aqui, você vai ter um acesso a um banco de dados gigantes de informações sobre diversos lugares, restaurantes, estacionamentos. E essa API de lugares, ele tem uma API bem interessante, que é a Place Autocomplete. Isso pode facilitar, por exemplo, na hora de você estar criando uma tela de login de cadastro de endereço. Você pode simplesmente pedir para a API fazer um autocomplete desse endereço, o cliente começa a digitar o endereço, essa API faz o autocomplete. Ambientes, essa é a parte mais nova que a gente tem, a parte mais inovadora. Você vai encontrar aqui APIs com foco em sustentabilidade e meio ambiente. Mas, em resumo, o Google Maps, ele é uma caixa de Lego onde você tem diversas APIs diferentes e que você pode encontrar ali, talvez uma que facilite tanto para o seu time de desenvolvimento, tanto que você consiga aproximar mais o seu cliente do seu negócio. Aqui tem um QR Code, vou deixar esse link aqui também no chat para todo mundo, que aqui a gente consegue ter uma visão, esse link vocês vão ter uma visão macro aí de todo o ambiente do Google Maps. Então, só para vocês terem uma noção, isso aqui é um print que eu tirei de alguma das APIs que vem dentro de cada uma daquelas categorias. Então, você tem aqui diversas possibilidades para trabalhar. Agora eu vou passar para o Hilly, ele vai falar um pouco sobre a parte de Analytics e como você pode, além de utilizar o Google Maps, aí também utilizar essa parte do Google para processar esses dados, para deixar esses dados mais ricos. Fica à vontade, Hilly. Então, bom dia, pessoal. Muito obrigado, Danilo, pela apresentação. Eu sou o Hilly Ramalho, faço parte do time de engenharia também de clientes aqui dentro de Google Cloud. E hoje, o objetivo da minha apresentação é mostrar um pouquinho do principal produto de Analytics aqui dentro de Google Cloud, que é o BigQuery, e falar como a gente pode extrair o melhor potencial do Maps com o BigQuery. Pode passar, Danilo, se você quiser, por favor. Aí, obrigado. O BigQuery, ele é o núcleo do Google de Data Cloud para impulsionar sua inovação de Data Driven, né? Então, ele foi projetado pensando com 3 principais diretrizes. Então, ele é para todos, para dados ilimitados e para todos os tipos de workload, né? O BigQuery, ele é mais do que um data warehouse em nuvem. Ele é a base necessária para você poder abordar os dados e servir os usuários de maneiras ilimitadas. Ele foi projetado também pensando no armazenamento, a computação e até a rede, para trazer toda a inovação e todos os recursos do Google a serviços das suas consultas. Quando você acaba juntando o Jupyter Notebook do Google com a infraestrutura de alto desempenho, você percebe que o Google é 10 vezes mais confiável do que qualquer outro produto médio de data warehouse que tem no mercado. E, de novo, ele é muito mais que um data warehouse, ele é uma plataforma para inovação. Ele é uma plataforma que vai tratar a análise de dados como uma capacidade crítica do negócio. Sim. O BigQuery, ele, como eu falei, ele foi projetado com 3 principais pilares e ele oferece recursos exclusivos para te ajudar e aproveitar ao máximo dos seus dados e das suas cargas de trabalho de uma maneira que vai ajudar todos os tipos de usuário. Então, a gente conta com esses 3 principais pilares e 3 temas dentro de cada um. Nós temos, primeiro, dados ilimitados,
que ele é completamente sem servidor, então você não precisa gerenciar uma infraestrutura para poder rodá-lo. Então ele já é totalmente serverless, você usa ele direto do console do Google, no navegador. Ele é feito para todos os tipos de dados e a gente oferece também um dos principais pontos, que é a troca de dados, seja ele entre produtos Google, como no caso do Google Maps e o BigQuery, quanto em outras nuvens também. Então, se você tem AWS, se você tem Azure, tem outro tipo de infraestrutura, a gente tem o BigQuery Omni que conecta uma extensão desse BigQuery dentro da sua infraestrutura para que você possa analisar esses seus dados armazenados em qualquer outro tipo de fonte. Nós também temos todos os workloads, então ele é preparado e foi projetado para suportar todos os tipos de workloads com as principais stacks, seja ela SQL, um Apache Spark, pensando em search também para que você faça essa pesquisa um pouco mais completa e mais robusta, e também Stream Analytics, tá? Tanto analítico como transacional também. Nós temos também a integração nativa de inteligência artificial e machine learning dentro do BigQuery ML, e outro tipo de demanda também. E ele também, ele foi desenhado para todo tipo de usuário, seja eles utilizando BI, com aplicações que vão rodar rotinas analíticas, e a gente possui uma rede muito grande de parceiros para te ajudar e avaliar nas demais demandas que você possa ter de dados, né? Aqui, dando um foco um pouquinho maior, são todos os tipos de dados, tá? A gente tem um dos mais amplos e mais profundos suportes para todos os tipos de dados de sistema, né, no mercado, seja ele estruturado, seja ele semi-estruturado como um JSON, geoespacial, Parquet, tabelas alinhadas e entre outros. A gente quer que, né, a crença do Google, criando o BigQuery, é que quanto mais dados a gente suporte no mesmo sistema, mais fácil fica a vida para vocês trabalhar com esses dados. É muito legal porque aqui nesse slide a gente tem o porquê BigQuery, né, e a gente mostra um comparativo com os concorrentes do mercado. Então, o principal, a gente simplifica o gerenciamento de todos os tipos de dados em um ecossistema unificado, e também a gente fornece recursos de dados exclusivos, que são geoespaciais. Contra que você acaba tendo que gerenciar os pipelines e as integrações manualmente, sem que você tenha essa facilidade de integração, e também você acaba perdendo o valor de tipo de dados não suportados. Às vezes vocês têm um JSON, ou tem alguma coisa em Parquet, ou não estruturado, que vocês querem fazer essa análise de dados, e talvez a plataforma de Data Warehouse que vocês usem não seja ideal, não tem suporte nativo para isso. Dentro desse slide ainda, até casando com o Google Maps que o Danilo apresentou, a gente tem o BigQuery GeoVis, que é uma aplicação nativa do BigQuery, está dentro do BigQuery para que vocês possam trabalhar, e ela utiliza o Google Maps API dentro dela para que vocês possam fazer queries das tabelas que vocês têm de informações geoespaciais e cruzar com outras informações também. E aí dentro dele tem uma API do Google Maps que você consegue ver ela nativamente na sua tela, né? As queries devolvem esse gráfico para você, baseado na API do Google Maps, e vocês conseguem criar suas queries baseadas nisso, para que ele devolva as informações que você precisa. Pode pular mais um, por favor, só para a gente poder aproveitar o tempo da demo, que vai ser bem interessante. Essa apresentação aqui fala um pouquinho sobre o que eu falei de ser multi-cloud, né? Então, o Google Cloud, ele suporta, e somos o único provedor com uma estratégia de análise de dados de nuvem cruzada, que vai permitir que você trabalhe nativamente com a AWS, com Azure, com GCP, tudo isso dentro do BigQuery. A gente também acredita na simplificação, que é uma interface, o BigQuery. E aí a gente traz a computação para outras nuvens para que a sua equipe possa ter uma experiência consistente, independente de onde seus dados estão armazenados. É muito legal porque a gente tem uma estratégia que chama Cross Cloud Analytics. Então, com isso, a gente traz o BigQuery Omni, que é um braço dentro do BigQuery, para que você possa criar uma uma experiência consistente para análise de dados. E aí você consegue unir os dados entre nuvem, tudo isso baseado no SQL, tá? Numa transparência de SQL. E aí também, o porquê o BigQuery é que a gente suporta uma estratégia de multinuvem, fornece um plano de controle unificado para acesso simplificado, contra
que você exige, né, os outros provedores vão exigir uma movimentação de dados complexa e muitas vezes custosa, né, com um custo muito elevado para essa movimentação de dados, e acaba criando uma dispersão de ferramentas e governança, porque são arquiteturas diferentes, ferramentas diferentes que às vezes vão ter esse tipo de problema. E aí, por último, falando um pouco mais do BigQuery, antes da gente fazer uma apresentação de uma demo, é sobre inteligência artificial e machine learning integrado dentro do BigQuery, que é um outro braço, o BigQuery ML. Se você deseja permitir que as pessoas da sua equipe inovem através da análise de dados e do aprendizado de máquina, a gente também é drasticamente simplistas e quer simplificar esse processo para vocês. O BigQuery ML, ele é a nossa capacidade de aprendizagem de máquina embutida no BigQuery, que está desbloqueando a machine learning para milhões de analistas de dados, porque a gente permite que eles possam construir e operacionalizar modelos, tudo isso direto do BigQuery, usando SQL simples. Então, não depende de uma expertise muito avançada em Python, por exemplo, ou também em desenvolvimento de agentes. A gente quer simplificar esse processo, colocar um SQL para que você possa trabalhar com dessas demandas de machine learning. E aí a gente quer trazer isso porque com BigQuery ML ele já vem dentro do BigQuery. Então a gente não quer que você tenha esse movimento de dados, que tenha que pegar uma nova infraestrutura, ficar procurando de certinho todos esses dados para poder desenvolver e ficar horas desenvolvendo. Isso tudo dentro do BigQuery ML, a gente quer ajudar vocês dentro disso. E é muito interessante também, porque mais recentemente, se vocês já utilizam o Google Cloud, ou se vocês já estão utilizando alguma coisa no Vertex AI, o BigQuery ML tem integração, então você consegue trabalhar e continuar fazendo esses testes de machine learning dentro do BigQuery ML, juntando esses modelos já existentes do Vertex AI. Aí, Danilo, pode passar os 2 slides e vamos para a demo, para aproveitar esse tempinho que a gente tem. Pessoal, aqui eu vou compartilhar minha tela, e aí quando vocês estiverem vendo, vocês me avisam. Aqui. Tá todo mundo vendo, né? Perfeito. Eu e o Danilo, a gente conversou e a gente decidiu trazer essa demo, porque essa demo é muito interessante e utiliza nativamente o BigQuery e a API do Google Maps e mais um produto de análise de dados aqui dentro de Google, que é o Looker Platform. A gente desenvolveu essa demo, né, aqui internamente no Google, que é uma empresa fictícia, que tem diversas regras de negócio, mas o foco principal eles têm uma frota de carros automáticos e carros inteligentes e eles precisam saber em tempo real, fazer análises preditivas dentro de um dashboard do Looker, né, um dashboard de BI, como que está funcionando, quais carros estão disponíveis, quais carros precisam de atenção, quais passageiros estão, qual que é o faturamento diário em tempo real, qual que é o faturamento pensando numa série histórica e até poder prever qual tipo de demanda e qual tipo de problema eles conseguem evitar antes que aconteça, né? Então, aqui, para vocês, eu vou explicar rapidamente um pouquinho de arquitetura para que vocês possam entender. Isso que vocês estão vendo aqui é um dashboard, né, um painel de Business Intelligence dentro do nosso produto de Looker Platform, que é todo um ecossistema de BI aqui dentro. E aí, aqui está plotado a API do Google Maps e alguns endpoints, né, junto com a IoT, que estão conectados nos nossos carros inteligentes. Dentro disso, eu vou explicar passo por passo, mas é interessante que vocês vejam que a gente consegue trazer para vocês diversas informações diferentes e cruzá-las para que vocês tenham uma aplicação robusta e pronta para qualquer tipo de atividade. Então, aqui é a cidade de Nova York, né, e principalmente em Manhattan, e a gente consegue ter algumas informações aqui, como a hora de agora, o faturamento diário, um comparativo dos últimos 7 dias, também os passageiros atuais que estão dentro dos carros, qual que é quanto que eles estão gastando nessa viagem, o tipo de assinatura, se eles estão com uma assinatura dessa empresa, né, que seria um pacote limitado de viagens, se eles estão pagando conforme uso, quem são essas pessoas e o destino delas.
Aqui desse lado também, a gente consegue ter uma informação de um dashboard, de um gráfico, que é mostrando quantos carros estão atualmente rodando, quantos carros estão disponíveis esperando algum passageiro e quantos carros estão em manutenção, tá? Aqui também a gente tem algumas informações sobre os carros e os modelos que a gente tem disponível. Então, o Aymo, que é um carro real do Google, né? O Google tem parceria com a Jaguar. E se você for nos Estados Unidos, em alguns lugares, principalmente Nova York, Los Angeles e São Francisco, você conta com esse carro que tem toda a inteligência artificial do Google por trás. Então, ele faz análise de dados em tempo real, consegue monitorar. Eu vou clicar aqui, vocês vão entender melhor, tá? Mas isso daqui existe de fato e a gente consegue, vocês conseguiriam utilizar esses carros nativamente, baseado nessa arquitetura de Google Cloud de inteligência artificial. Nós também temos 268 unidades do Tesla Model Y rodando atualmente e 67 unidades do Cruise Origin disponível também. Então vamos lá, eu vou clicar no Aymo e aí a gente consegue ter informação de todos os Aymos que estão rodando nessa região aqui de Manhattan. E aí eu vou clicar especificamente nessa Laurie Jimenez aqui, que ela está indo da West Thames Street para Henry Street. Quando a gente clica nela, a gente consegue ter todas as informações, seja ela de volumetria, de telemetria, dos nossos endpoints, né, que seriam os carros, e também de diversos outros sensores de IoT dentro desses carros. A gente consegue ver o tempo real e o que eles estão fazendo a cada passo. Então, como pensando na API do Google Maps para as melhores rotas, aqui a gente também consegue ver o que o carro está recebendo de informação para poder furar algum bloqueio, furar algum trânsito, furar alguma coisa do tipo. Então, turn left onto the Thames Street. A gente consegue ver também a usuária, que é a Laura Jimenez, e quanto que ela já gastou no aplicativo, né, com essa aplicação, e ela é membro desde o de abril de 2022, 22 de abril de 2022, e ela tem assinatura ilimitada. Aqui, em tese, isso aqui é uma demo, né? A gente está figurando uma aplicação, mas se fosse uma aplicação real, a gente conseguiria pegar as câmeras que estão dentro do Aymo, que tem para monitoramento, até para saber o que está acontecendo, se a passageira corre perigo, se está tudo bem, se teve algum trânsito, ou se não tem ninguém no carro também. Então, você conseguiria ver em tempo real essa câmera e também você consegue ver a câmera do carro. Então, e toda a inteligência, todo a varredura da rua, da onde o carro está passando, se ele consegue detectar objetos, se é carro, se é parada, se é farol, se tem pedestres na rua também. E aqui uma volumetria do carro atual, né? Ter um status de saúde desse carro atual. Então tudo que ele já trouxe, esse modelo específico, esse carro específico, que ele já faturou, sendo utilizado, qual que é o faturamento diário dele, quanto que ele está processando do BigQuery. Então a gente tem uma média de 80, 60 megabytes por segundo de varredura também no BigQuery, e a saúde dele. Então a bateria está 90%, as rodas estão quase todas alinhadas, somente a roda do lado esquerdo, inferior esquerdo, que está com agora fugiu a palavra, mas fugiu. A calibragem dos pneus, isso aí. Desculpa aí. Pressão. A pressão dos pneus, que está diferente, né? Só uma. E aí você consegue ver isso tudo em tempo real. Se a gente for aqui em análises agregadas, a gente consegue ter informações um pouquinho mais amplas e um pouquinho mais direcionadas para o negócio, né? Então a gente consegue saber, baseado na avaliação dos passageiros, qual é o carro que eles preferem, quanto que é também o faturamento deles, né? Quanto que eles estão faturando e trazendo para a empresa. A gente consegue também ver empresas, oportunidades que estão crescendo durante os dias. Então o Aeroporto Internacional de Nova York, que é o JFK, ele tem uma diferença de 14% nas corridas no finais de semana comparado aos dias de semana, e também que ele está tendo uma queda de performance comparado a todo o histórico dele. A gente também consegue ver o faturamento da empresa comparado desde o dia 12 de março até o dia 9 de abril, e também o preço, assim, uma média de preço geral, e quantas corridas teve no total, tá? A gente consegue ver também
um dashboard do Looker, e aí trazer de novo o Looker para dentro do Looker, né? É meio redundante, mas é trazer a inteligência do Looker para dentro dessa aplicação, vocês terem acesso a todas essas informações, né? Então aqui a gente consegue ver todas as viagens, o número de passageiros, toda a distância percorrida pelos carros, também um comparativo entre o JFK e o LaGuardia de preço também, de quanto custa normalmente, qual é a média desses preços. A gente consegue também ver os pontos que mais as pessoas entram no carro, e também uma predição agregada da semana de análise preditiva, né? Tudo isso aqui baseado em BigQuery, em todas as tabelas que vocês têm, e também na API do Google Maps. Deixa eu fechar aqui e voltar para o real time, só para que a gente possa mostrar também que o que eu tinha falado sobre tomar decisões em tempo real. Então, vocês viram que eu cliquei no... Tinha um negócio vermelhinho aqui, mas ele sumiu, mas eu consigo abrir ele aqui. Então, ele tem um aviso um alerta de manutenção de um veículo, e a gente pode mandar aqui para marcar uma prevenção já de manutenção, e aí ele vai carregando e ele já consegue colocar um desconto para que a gente consiga trabalhar da melhor maneira possível, tá bom? Eu acho que eu consegui... falta só o Gemini. Isso aqui é muito interessante, porque tem o Gemini nativo dentro do Looker Platform, e a gente consegue também trazer uma inteligência artificial, um assistente pessoal, para que ele possa trabalhar e ser mais um braço na nossa análise, né? Então, essa pergunta aqui é mais como um status de manutenção geral durante esse momento dos meus carros, e aí ele coloca que 40% dos carros não estão em uso, né? E a gente pode, baseado nisso, dessas informações, tomar algumas decisões para que esses carros estejam em uso, seja aplicar descontos ou ver o porquê isso está acontecendo, e aí conseguir também melhorar as regras de negócio e, quem sabe, também o faturamento em um curto período de tempo. Tá bom, pessoal? Foi isso a apresentação. Espero que vocês tenham gostado. É mais uma demo, mas isso é muito interessante trazer para vocês, porque por mais que seja um ambiente fictício e uma realidade que a gente desenhou, a gente consegue trazer isso para vocês também, de acordo com a necessidade de vocês. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Obrigada, pessoal. Então, agora, só para a gente encerrar aqui a última parte, eu queria chamar a Michele, que é a nossa engenheira de pós-venda da Serve, para que consiga fazer um encerramento e apresentar um pouco do trabalho da Serve também nesse meio de Google Maps. Obrigada, Marina. Só uma pergunta, vocês apresentam ou eu que apresento? Pode apresentar. Perfeito. Tá, só um minuto. Pessoal, também agora para essa reta final, quem tiver alguma pergunta e quiser ir botando no chat, a gente pode depois passar para o pessoal responder. Perfeito, tá. Então, vamos falar sobre rotas mais inteligentes e entregas mais eficientes, que é um cenário bem conhecido, bem frequente nas empresas. E vamos falar de alguns desafios frequentes, sim? Quando a gente fala de logística. Então, qual que seria o desafio? Um planejamento de rotas é complexo, a maioria das vezes é demorado, também porque, inclusive, o processo pode ser manual, né? Também é difícil de se adaptar em tempo real, acompanhar o trânsito, cumprir com as janelas de tempo. Também nos afeta custos elevados, porque tem uma quilometragem bem alto, e isso daí influencia nos custos elevados e nas rotas que não estão sendo otimizadas, tá? Então, a gente propôs uma solução. Qual que é essa solução? Implementar uma plataforma automática de otimização de rotas usando nosso ambiente cloud, sim? Então, a gente já está no ambiente cloud e a gente poderia implementar esta plataforma automática de otimização de rotas, chamando as APIs de rotas do Google, sim? E usando alguns produtos do Google nesta arquitetura. Então, vou mostrar para vocês qual que é a arquitetura que a gente passa para vocês, ou qual que é a nossa solução. Então, conhecendo a necessidade já, nossos desafios,
nossa logística é um pouco complexa para planejar, né? Então, tudo começa com a entrada de nossa base de dados. Aí, vocês, como clientes, entregam informações importantes, como as entregas, a disponibilidade de veículos, e os clientes, que serão os pontos onde vão ser entregados, onde vão ser despachados nossos produtos, tá? Então, aí a gente faz o upload da base de dados, e daí, então, essa informação entra no Google Cloud Storage, sim? Esse Google Cloud Storage armazena nossa informação, nossos dados, e daí, então, já passa para o processo de orquestração e cálculo dessa informação que a gente entregou com essa base de dados, sim? Então, entra o Cloud Function, o Google Cloud Run, e ele já faz uma análise, sim, dessa data que a gente entregou, e ele chama nossa API de Routes Optimization, sim? O que faz essa API do Google Maps? Essa API analisa essa informação que a gente entregou, analisa milhares de possibilidades e já entrega para a gente como que está o trânsito, as janelas de tempo, a capacidade, e ele retorna já essa informação que a gente entrega, já ele retorna otimizando, nos entregando rotas muito mais ótimas, sim? E isso daí ajuda a melhorar nossos custos, melhorar a capacidade de quilometragem de nossos veículos. Após isso, quando a gente já tem as rotas ótimas, todos os resultados, a gente faz, então, um armazenamento, a gente precisa entender como que foi essa otimização de rotas, tá? Então, a gente armazena essa informação, esses resultados, no BigQuery, para uma análise de desempenho, entender qual que é o retorno dessas rotas ótimas e se realmente fomos beneficiados, não? Então, a gente tem, digamos, duas formas, ou bastantes formas de ver esses resultados, sim? Como a gente está falando de nosso ambiente cloud, colocamos aqui um exemplo que é visualizar esses resultados no Looker Studio, sim? Então, a gente pode visualizar essas informações, essas rotas que foram enviadas no Looker, ou caso o motorista tiver algum aplicativo, a gente também pode transferir essa informação para o painel dos aplicativos, ou no caso contrário, através do painel do Looker. Com essa solução que eu estou falando para vocês, quais são as vantagens ou os benefícios que implicaria implementar essa solução, sim, de otimização de rotas. Então, o primeiro seria a eficiência, sim, operacional, também em custos e em serviço. Então, em eficiência, claro, a gente vai ter uma redução drástica do tempo dedicado para aquele planejamento que, às vezes, talvez pode ser manual, né? E uma diminuição nos custos, porque isso daí está refletido na quilometragem e nos percorridos que o veículo faz, né? Então, a gente estaria fazendo uma diminuição de custos também, e também estaríamos otimizando nossa frota, né? O uso que fazemos de nossos motoristas, a informação que nos está entregando essa API de Routes Optimizations, e baseado nesses resultados, a gente já pode tomar decisões, né? Então, a gente visualiza esses resultados no painel do Looker ou no aplicativo que vocês tiverem, e daí, então, já podemos tomar decisões baseadas nesses dados. Era isso que eu queria comentar, só para cumprir aqui o horário, Marina. Sim. Já finalizei. Então, obrigada. Tá. Eu que agradeço a participação de vocês. Eu não sei se alguém tem alguma dúvida. Então, pessoal, a gente encerra hoje. Obrigado pela presença, por assistirem o nosso webinar, e mais uma vez a gente coloca a SERV à disposição de vocês para que façam potencializar os dados do Google Maps e que a gente possa alcançar um resultado incrível. Então, nos tenham como parceiros, levantem a mão, né, quem precisa de ajuda, e estamos aqui porque vocês precisarem. Obrigada e até a próxima.